Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e dando continuidade a essa nova série de vídeos que eu estou fazendo, onde eu respondo 10 perguntas sobre algum assunto em questão que é correlativo com as coisas que eu estudei ou com as coisas que eu faço e vivo. E, seguindo para o vídeo número 2, são 10 perguntas sobre tarô. Sim, para quem não sabe, eu estudo tarô, já tenho uns 6, 7 anos, eu faço leitura de cartas, coisa que eu não faço muito com frequência, mas eu já fiz umas leituras de cartas e gosto de levar muito a sério o estudo dos arcanos e também de todo esse conceito esotérico, hermético e cabalístico que tem no tarô. Então, como de costume, e agora nessa nova linha de vídeos, onde eu respondo 10 perguntas, separei 10 perguntas sobre tarô para vocês e irei responder na sequência. Pergunta número 1. O que é o tarô e como ele realmente funciona? Bom, esse vídeo aqui eu não vou entrar 100% em detalhes em assuntos ou fundamentos históricos, nem linguísticos de traduções e por aí vai, mas resumindo, o que é tarô? Tarô é uma das maneiras de oracologia que se utiliza para ver, eu estou falando de uma maneira bem mais direta, e o que é comumente conhecido do tarô, que a gente pode ver interpretações do que pode acontecer no nosso futuro se a gente seguir a linhagem que a gente está seguindo. E no tarô em específico, quando a gente joga as cartas, a gente faz perguntas e recebe respostas. Então é um vai e volta, um bate e volta. Vem, você pergunta uma coisa e você recebe a resposta, sendo ela positiva ou negativa, ou você recebe aquilo que você não queria ouvir. E isso é clássico. Porém, o estudo do tarô é muito mais complexo que isso, é muito mais elaborado e estruturado que simplesmente adivinhação, porque ele é muito comumente usado no conceito de oracologia, que nem eu disse. Então existe tarô, existe búzios, existe runas, existe o Lenormand, que é o baralho cigano, e muitas outras formas de você prever fatores futuros que podem intervir na sua vida. Então, ele funciona para essa finalidade. Número 2. Qualquer pessoa pode aprender a ler tarô ou precisa ter um dom divino? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu comecei a estudar sobre o tarô inquisito e até peguei meu primeiro baralho de cartas para ver e entender um pouco mais, eu, na verdade, tenho uma certa ligação com o conceito espiritual, com certeza, porque você está mexendo com energias, tanto sendo ela fraca ou não, é uma energia. Porém, você não precisa ter praticamente um dom divino, como foi dito na pergunta. Muitas pessoas fazem formação, estudam, se desenvolvem no conceito de leitura de cartas, tanto Lenormand e Tarot, e trabalha com isso, porque hoje em dia cartomancia se tornou uma profissão. Então você fazendo curso, se formando, entendendo e desenvolvendo o seu conhecimento nas cartas, você pode atuar como isso na sua carreira. Então você vira cartomante ou atua na área de cartomancia. Então não precisa ter um dom divino, porém é uma coisa que mexe sim com questões energéticas e espirituais, você acreditando nisso ou não. Pergunta número 3, que eu acho que é uma das mais importantes da questão de baralhos e cartas. Qual a diferença entre tarô e o baralho cigano? E, como eu expliquei um pouco antes, temos o tarô e o baralho cigano, mais conhecido como Lenormand. E isso é uma coisa que é até engraçado, porque o tarô eu estudei muito, eu gosto bastante. Já o Lenormand eu não entendo quase nada, porque é totalmente uma visão diferente. Os símbolos que tem nas cartas, o jeito de você fazer o jogo, tudo é diferente. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Vocês trabalham com cartas, até uma curiosidade, porque as cartas que tem no baralho normal que a gente joga truco, poker, por aí vai, são as cartas que tem no Lenormand e também são os arcanos menores do tarô. Então é uma curiosidade muito interessante que passei para vocês. Pergunta número 4. Ler tarô para si mesmo funciona ou dá azar? Ó, está escrito até entre parênteses. Mexe com energias ruins? Eu posso se dizer que
é muito flexível essa questão, porque eu já fiz leitura de carta para mim 2 vezes na minha vida, e nas 2 vezes que eu fiz, deu ruim. Na verdade não é que deu ruim, mas o que falou que ia acontecer, aconteceu. Situações pessoais, onde eu não vou entrar em detalhes, mas se for parar para ver, me deu azar. Foi dito que ia acontecer uma coisa ruim e aconteceu. Mas não tem nada alegado assim realmente que isso faça mal ou interfira. Porém, nos estudos que eu fiz e que eu aprendi, o correto mesmo, ou mais adequado, é você fazer leitura para outras pessoas, porque você está puxando uma energia e sendo como se fosse um canal, uma ponte para oracologia, para você ver o que pode acontecer e passar para outra pessoa isso. Para si mesmo pode acontecer, só que não recomendo fazer. E até esse é até um fundamento de ser cobrado, só que eu já vou entrar nesse assunto. Daí, ó, ler não sei o que, pergunta número 5. Mito ou verdade? O primeiro baralho de tarô precisa ser ganhado de presente? Isso é uma coisa que eu já ouvi muito também. Tanto não só o baralho, mas outras coisas, runas, búzios. Principalmente runas falavam que você tinha que ganhar de presente. Porém, como eu falei, isso daí também já cai por terra. Porque a maioria das pessoas que se formam em cartomancia e tarô e tudo mais, elas mesmo compram baralho. Eu também comprei meus baralhos, eu tenho 2 baralhos de tarô. Eu tenho o tarô clássico de Marselha e o tarô egípcio, que é praticamente as mesmas cartas com os arcanos maiores. E o egípcio meu tem só os maiores. O meu tarô de Marselha tem os arcanos maiores e menores. Dá até pra jogar truco com ele. Brincadeiras à parte. Mas é dito que pode e tem que se manter, entre aspas, uma tradição de você ganhar isso. Só que hoje em dia é uma regra que a pessoa não precisa cumprir, digamos assim, porque não vai interferir em muita coisa. Beleza? Pergunta número 6. O tarô pode errar ou prever o futuro que não acontece? Sim, também e também não. Por quê? Uma coisa que eu sempre expliquei para as pessoas que vêm me perguntar sobre tarô, sobre cartomancia e tudo mais. Quando você faz a leitura de alguma pergunta que você fez, que você pediu para saber, ele vai te dar uma resposta. E a partir daquele momento que você tem essa resposta, é um conceito mais prático do que depois só na teoria e na adivinhação. Porque isso até é um fundamento que tem no conceito cristão e no conceito da vida. Temos o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que você viu ou recebeu uma resposta do que vai acontecer, a decisão está nas suas mãos, de você tomar rédea e se você continuar no caminho que você está seguindo, aquilo vai acontecer. E provavelmente aconteça, mas se você decidir mudar, não acontece. E que nem eu até falei da leitura de carta que eu fiz para mim, eu continuei o caminho e o que foi dito aconteceu, exatamente. Então é uma questão que se você não toma rédea e não toma certas atitudes para mudar o que está sendo dito nas cartas, sim, isso acontece. Mas se caso você vê que é uma coisa que vai ser ruim, que vai te prejudicar, que vai te afetar, cabe a você decidir se você vai continuar trilhando um caminho ou não. Então por isso que muitas vezes a pessoa fala, eu li na carta que eu ia perder o emprego, que é coisas que até eu acho fútil você perguntar para um baralho, pro baralho no caso. A pessoa me traiu, não sei o que, a pessoa vai me trair, eu vou me decepcionar, vai acontecer isso, aquilo. Se você continuar seguindo o caminho ou você não mudar uma coisa na tua vida, em escolhas, postura, comportamento, locais que você frequenta, aquilo vai acontecer. Você tendo ciência disso e você mudando, aí que a coisa muda, entendeu? É mais que uma questão de você ver um caminho, que é até um fundamento que é muito importante, que a gente fala de hermetismo, do tarô e até na linha de doutrina Yorubá africana, tanto no candomblé também, na Umbanda, que são as famosas encruzilhadas. Então, você mexeu com a energia do tarô, você está numa encruzilhada, porque você vê as escolhas que você vai ter que decidir depois. Se você continuar fazendo isso, vai acontecer isso. Se você não mudar, então vai ser esse caminho. Então você está numa encruzilhada. Se eu continuar, você já sabe o que vai acontecer. E se você sair, acontece uma coisa totalmente diferente. Beleza? Pergunta número 7. Dá para fazer consultas de tarô à distância ou online com a mesma precisão? Bom, a princípio tem muita gente que faz. Eu fiz uma vez leitura também à distância. A pessoa estava lá em Portugal e eu estava aqui e as cartas funcionaram.
já fiz com pessoas em bairros próximos e tudo mais, uma ou duas vezes, que eu não gosto de fazer. Em questão, funciona, acontece do mesmo jeito, só que no meu quesito pessoal eu prefiro fazer pessoalmente. E na verdade é indicado que você faça pessoalmente, porque você está mexendo com energia. É igual, vou dar um exemplo, existe terreiro online, existe quaresma, crisma, qualquer coisa online, você vai fazer ou participar de alguma sessão espiritual, você vai participar via online, entende? É uma coisa que você tem que estar presente, você tem que estar sentindo, você tem que estar concentrado, tem que ter todo esse conceito de você entregar a sua energia, prestar atenção, ser sincero nas perguntas, ouvir, que é o mais importante. Então, funciona assim online à distância, mas o melhor mesmo, o mais indicado e recomendado é você fazer pessoalmente. Agora lá, pergunta número 8. Existe alguma pergunta que nunca deve ser feita ao tarô? Na verdade, existem tipos de perguntas que não vão ter respostas específicas, porque o tarô ele é um meio de comunicação, de previsão do futuro, porém tem coisas que não têm respostas, ou tem respostas que são exatas que você não vai conseguir determinar o prazo, que nem a pessoa vai perguntar se vai morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Então, pode cair que sim, só que você não sabe quando você vai morrer. Então, vou dar um exemplo bobo. Eu tenho 20 e poucos anos, 25. Vou perguntar pro tarô se eu vou morrer. Pode falar que sim. Só que daí, eu vou morrer agora com 25, eu vou morrer com 30, eu vou morrer quando eu tiver com 70 anos. Quando vai acontecer isso? Não sabe? Então, pode falar que vai ser no curto prazo, no longo prazo. Mas são perguntas que, se você for parar para ver, não tem por que você fazer. Você tem que sempre perguntar coisas que vão mostrar se você está no caminho certo, se você errou em alguma coisa ou se você tem que melhorar em outra coisa. Essas coisas são mais viáveis você perguntar, porque o tarô em si, corretamente, não é um canal 100% ou que devia ser focado em pessoa X fez isso para você. Isso é questão religiosa. Mas você adivinha com riqueza de detalhes a pessoa, o local, o que aconteceu. Não, isso não tem. Lá é um indicativo de perguntas e respostas que vão se moldando conforme as cartas vão saindo, para mostrar se você está seguindo o caminho certo ou errado. Praticamente isso, ou a maneira mais fácil de você ler cartas. Porque não adianta de nada eu pegar e até esse é o conceito do charlatanismo, porque muitas pessoas que lê cartas, as que são charlatãs, elas conseguem absorver informações sobre sua vida, tanto na leitura de cartas ou antes te conhecendo, para comprar você. Porque daí, com isso, você entrega o jogo, ela sabe coisas que não devia saber da tua vida ou sabe mais do que devia, e você acaba falando coisas que não devem e você acha que a pessoa está vendo isso nas cartas. Então, a oracologia no tarô, no Lenormand já é um pouco mais específico isso, já é muito mais direto. Mas tem coisas que são ditas, mas nem tudo é sempre dito. Então, até esse ponto de você fazer uma pergunta que nunca deve ser feita, você pode perguntar o que quiser, pensar o que quiser, só que muitas vezes a resposta, que nem eu falei, não é o que você espera. Às vezes você acha que vai vir uma coisa muito elaborada, às vezes você acha que não vai dar nada, às vezes você vai se decepcionar com uma pessoa, com uma coisa, que você vai ver coisas que você não devia ver e ouvir. Então, esse tipo de coisa, você tem que estar preparado para receber a resposta, sendo ela simples ou não. Agora vamos para a nona pergunta e depois para a última já. O que significam os arcanos maiores e os arcanos menores? É isso que eu comecei a falar no começo para vocês. O tarô, ele é dividido em cartas de arcanos maiores, que são as mais importantes, e tem as cartas dos arcanos menores. E até para você fazer leitura de baralho, você pode fazer essas duas leituras complementando. Por quê? O tipo de leitura básica é com os arcanos maiores, e quando você vai se desenvolvendo mais na leitura de baralho, você complementa com os arcanos menores. Só que o mais indicado é sempre você usar os arcanos menores, porque é o completo de uma leitura. Porém, se você fizer uma leitura só com arcanos maiores, você também consegue tirar proveito, você consegue pegar bastante informação. E os arcanos maiores, até no conceito que eu estudei, esotérico e hermético, é uma linha de jornada. Então, do primeiro arcano até o último, que agora, se eu não me engano, são 26, eu não tenho certeza agora, que faz tanto tempo que eu não faço isso e não leio, não estudo sobre os arcanos, que eu acabei esquecendo a quantidade certa. Mas é uma jornada.
Então, do Papa, do construtor que é o ferreiro, da carta da morte, da carta do eremita. Cada carta conta a sua história. A carta da torre, da carruagem, todas as cartas vão contar uma história e um processo que a gente até fala que é um conceito iniciático. Então, se você pegar o primeiro arcano e partir para o segundo e partir para o terceiro, você vai ver que literalmente é uma história sendo contada. E isso que é uma coisa muito importante para quem estuda o baralho, estuda as cartas, você entender isso, porque o baralho de tarô não é simplesmente, isso fala que você vai se dar bem, isso fala que você vai se dar mal, que nem a carta da morte. A carta da morte, ela pode representar não só a morte física, morte de ciclos, morte de processos, encerramentos de amizades, escolhas, pessoas, trabalhos. E também outra coisa que é muito importante que eu não falei para vocês que tem no baralho. E se eu não me engano no Lenormand é igual. Se a carta cair invertida, o seu significado ele se reverte. Então, por exemplo, a carta da morte caiu de cabeça para baixo, em vez de ser encerramento ou morte, ou fim de algum ciclo, é um começo de um novo ciclo, entendeu? Tem todo esse fundamento que você tem que conhecer a carta e entender o seu significado positivo e negativo. E até que nem, por exemplo, a carta do eremita, que é a minha carta favorita. Eremita ou ermitão, é o mesmo termo que é usado em baralhos diferentes. Ela é mais condizente com o quesito de você estar trilhando um caminho, de você fazer uma escolha. Geralmente é uma escolha pessoal, onde você faz sozinho. Então, o fundamento da carta, eu vou descrever ela para vocês. A carta do eremita é um homem velho, sábio. O que mostra que ele é sábio? Ele está com um manto, com uma capa grande, com uma barba e um cabelo grande, mostrando longevidade de vida. A barba branca grisalha, mostrando que ele já é um senhor de idade. Ele segurando tem baralhos que mostram um cajado, mostram uma bengala, mas mostra que ele está já começando a mancar, mostrando que ele tem muito tempo de experiência de vida. E na outra mão ele segura uma lamparina ou um candeeiro, que é a mesma coisa. E com isso, com a lamparina na frente, representa que o seu caminho está sendo trilhado por ele mesmo. Então, você estudando e entendendo o fundamento das cartas, você entende esse significado, que mostra que depois de tanto tempo, tantas escolhas, tanta coisa que se guiou na vida, ele é o senhor do seu próprio caminho. Então, ele se tornou tão sábio que ele conhece o caminho e ele mesmo se guia. Esse é o fundamento e o simbolismo que tem na carta do arcano do eremita. Porém, como a gente diz, para ser resumido, ela representa escolhas, ela representa caminho, ela representa até um pouco de conceito de sabedoria. Então tem todos esses significados que é dito numa carta, nessa carta em específico. E todas as outras cartas são iguais, elas contam uma história de caminho, de traição, de vitória, de morte, de disputa, entende? Então tem tudo isso. Tem a carta do diabo também. Então, na figura do tarô, o diabo é um ser andrógeno, então é um pouco até perturbador você ver se você não tem conhecimento esotérico. E agora, para finalizar esse vídeo, está ficando longo também, a última pergunta. Com que frequência posso tirar cartas para a mesma pergunta sem confundir o jogo? Então, isso também é uma pergunta muito complexa e muito pessoal, porque você pode tirar carta quantas vezes você quiser. Se a resposta vai ser parecida ou não, já é uma questão diferente, porque você tem que fazer o embaralhamento das cartas, mentalização, energia, concentração, e dependendo daquilo que você pensa e daquilo que você sente, isso muda completamente o jogo, muda a resposta, muda o fundamento, porque eu vou dar exemplo, eu faço uma pergunta na primeira vez, vai ser uma resposta X. Se eu repetir 10 vezes a mesma pergunta, a resposta vai mudando, porque eu estou mudando a visão, eu posso pensar que vai ser a mesma resposta, eu posso me frustrar, eu posso ficar cansado de ler as cartas. Então, todo esse conceito físico vai interferir no conceito energético e espiritual também. Então, as cartas podem sair de um jeito, depois podem sair de outro. E como a gente sempre fala, a oracologia, ela sai uma resposta, mas ela pode sair outra depois, porque é um caminho, é uma escolha. Então, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. É meio que um fundamento lógico. Então, se você segue na lógica de raciocínio, ou aquilo que a gente sempre costuma falar da matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Então, esse é o caminho do 1 mais 1 é igual a 2. O caminho do 1 mais 1 mais 1 é 3, entendeu? Ou 2 vezes 2 é 4. Então, cada caminho é exato, digamos assim. Se você sabe que você está fazendo coisas certas, se você sabe que você está seguindo o caminho certo com a pessoa que você está e por aí vai, ou qualquer outra coisa na tua vida,
você já sabe qual que vai ser a resposta. Mas se você não faz o que é certo, também que é dito nas cartas, o caminho se reverte. Então é uma coisa que é meio que lógica. E você no teu particular, você sabe todas as respostas, que isso é uma coisa muito engraçada. O tarô é uma das ferramentas que tem pra gente buscar o nosso interno também, que é até um fundamento iniciático que eu quis passar aqui pro final. Porque tudo que é dito nas cartas, você não pode falar você só explica o fundamento da carta pra pessoa, a pessoa lá no fundo ela vai saber do que você está falando. Porque ela sabe o que ela fez, ela sabe o que ela deixou de fazer, ela sabe a escolha que ela teve que tomar ou que ela não tomou. Então vem uma autocobrança e você olha para dentro de si mesmo. Vai sair uma carta lá, por exemplo, da justiça. Você sabe que você ou não foi justo com alguém, ou que você foi injustiçado, então você começa a se autoanalisar e você percebe que o jogo está querendo te dizer alguma coisa. Então, para finalizar essa pergunta que já se estendeu para outros assuntos, não é recomendado você fazer muitas vezes a mesma pergunta, mas não tem um certo limite de, se eu quiser perguntar 100 vezes eu pergunto, mas as respostas vão mudar, o jogo vai mudar, tudo muda, porque toda leitura de carta é exclusiva. Toda leitura de carta, tudo que acontece na vida acontece uma única vez, nunca se repete exatamente igual, beleza? Então pessoal, finalizar esse vídeo, 10 perguntinhas sobre o tarô, um jogo de cartas magnífico, é uma arte, eu falo que é uma arte porque é algo muito interessante, muito místico, muito cabalístico, que é um assunto muito importante também, que complementa o baralho. E se você gosta disso, você acha interessante, estude Lenormand, tarô, cabala, perdão, hermetismo. Você vai ver que você vai ter um aprofundamento muito rico nesses assuntos. E o mais importante, você não vai cair em golpes se caso um dia alguém quiser ler carta para você e falar coisas que não devia ou tentar te enganar, beleza? Então estude, se aprofunde. Se você gostou do vídeo, achou interessante o que eu disse, se você achou que eu falei lorota, comenta aí também. Eu sou um charlatão, por aí vai. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que tem acompanhado eu e até o próximo vídeo.